Olá, querida personalidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Juan Alves Podcast. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como você pode lidar com a ansiedade na hora de tomar decisões, principalmente na hora de tomar decisões profissionais difíceis. Como você pode fazer isso sem se paralisar, sem paralisar a sua vida? Para quem não me conhece, meu nome é Juan Alves, eu sou psicanalista clínico e o meu foco é o acompanhamento de pessoas com transtornos mentais e também emocionais. Se você já é inscrito no nosso canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Então, vamos lá, vamos falar sobre a ansiedade na hora de tomar decisões e a gente vai dar o foco aqui nas questões profissionais, que envolvem geralmente uma grande mudança na vida das pessoas, né? A transição de profissão realmente pode gerar muita ansiedade. Mas algo que é interessante é que, na maioria das vezes, a ansiedade, o medo que a pessoa tem, não é de tomar a decisão em si. Na maioria das vezes, as pessoas têm medo relacionado à responsabilidade que vem depois da decisão. A responsabilidade que está associada às consequências de uma decisão. E aqui, como eu disse, a gente vai focar na transição de carreira, mas pode ser mudar de carreira, pode ser começar um relacionamento, aceitar um novo desafio na vida, estabelecer uma nova meta, sair de um lugar estável para um lugar onde você acha que você pode crescer. Todas essas situações, elas podem sim gerar um sentimento de medo ou ansiedade. Então, eu quero que você tenha bem em mente que a ansiedade em si, ele não surge por uma fraqueza humana sua, não surge por uma fraqueza do caráter. A ansiedade ela surge quando o nosso cérebro interpreta aquela mudança como um risco, aquela mudança como algo perigoso para a nossa saúde física, para a nossa integridade física e emocional. Então, a ansiedade não necessariamente é uma questão de fraqueza sua. Na verdade, ela é uma forma do cérebro interpretar algo novo, uma mudança, uma transição. E hoje eu vou te mostrar como você pode tomar a decisão, mesmo quando esse medo e essa ansiedade aparecem. Então fica comigo até o final desse episódio, porque eu vou ensinar algumas técnicas práticas para você desenvolver direcionamento e clareza emocional na hora de tomar decisões importantes. Então, não é ignorar o medo simplesmente, não é essa a técnica, mas sim é você tomar decisões sentindo medo, mas sem permitir que esse medo te paralise. A última técnica que eu vou compartilhar, ela é uma ferramenta muito eficaz, eu uso na clínica e tem a ver com a reorganização cognitiva, que pode transformar a sua forma de decidir e de tomar decisões. Então fica comigo nesse vídeo, mas se você está sentindo que já chegou no seu limite, se você está sentindo que não aguenta mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você agendar uma avaliação psicanalítica inicial. Essa avaliação ela é totalmente gratuita, vai ser um encontro online comigo, onde nós vamos conversar sobre as suas necessidades, os obstáculos que você tem passado e os resultados que você deseja alcançar. E juntos vamos montar
um plano de acompanhamento personalizado. Então clica no link da descrição desse vídeo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre a ansiedade relacionada a tomar decisões importantes. A gente estava falando que isso é uma resposta natural do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, diante de situações incertas, diante de situações que gerem para você uma insegurança, uma incerteza. Então, toda vez que você pensa em mudar algo que é relevante, o cérebro vai ativar alguns mecanismos. Se você está confortável, se você está cômodo na sua profissão, embora não seja algo que você seja apaixonado, que você goste, mas você está cômodo ali, então o cérebro entende isso como, olha, algo seguro. Sair dessa condição para se colocar numa nova condição que gera sensações de incerteza, o seu cérebro ele vai ativar mecanismos de proteção. É como se o seu cérebro começasse a perguntar: olha, e se eu perder aquilo que eu já conquistei? E se eu falhar nessa nova empreitada, nessa nova tentativa? E se eu me arrepender depois de ter saído desse lugar? Então você começa a entender que a ansiedade em si não é o problema. O problema é quando essa ansiedade ou o medo começam a assumir o controle das decisões, começam a tomar as rédeas da sua vida. Quando isso acontece, muitas pessoas entram no processo de procrastinação, ou seja, elas começam a adiar decisões importantes tentando buscar ali garantias que são impossíveis, né, a pessoa começa a adiar: "Não, quando eu tiver isso eu vou fazer", ou "Quando eu conseguir isso eu vou fazer", ou "Quando", e geralmente tem um ditado que diz que um dia é apenas um sinônimo para nunca. Então, quando você percebe que você está analisando excessivamente, buscando garantias seguras, mas que são impossíveis, você entra no que nós chamamos de paralisia decisória. Paralisia decisória. Você começa a ficar paralisado em frente a uma decisão e aí você vai postergar aquilo, você vai colocar aquilo para frente, vai adiar, vai deixar para depois, né, vai procrastinar aquela decisão importante. E nessa conjuntura, essa é uma verdade, falando bem claramente com você que está me ouvindo aqui, que muitas pessoas elas demoram para aceitar ou nem sequer aceitam, tá. Qual é essa verdade? É que decisões importantes sempre vão envolver algum risco, decisão. Então vai ter uma cisão, vai ter uma separação, vai ter uma quebra, vai ter um ponto de ruptura com alguma coisa para que outra possa florescer. Tem uma música do Charlie Brown, né, que ele fala: cada escolha é uma renúncia e isso é a vida. Cada escolha é uma renúncia e isso é a vida. Então, decisões importantes sempre vão apresentar algum tipo de risco. Por isso que quando a gente fala de maturidade emocional, não é você eliminar o medo, é você aprender a decidir apesar do medo. Juan, eu sinto muito medo. Tudo bem, isso é uma resposta a algo desconhecido, a algo que traz sensações ou emoções de incerteza. Mas você precisa aprender como tomar decisões mesmo com medo, tá bom? Então vamos aprofundar um pouquinho mais nesse sentido. Quando você está de frente a uma decisão importante ou a uma decisão relevante, vão acontecer três coisas. Primeiro, a sua mente vai começar a criar cenários futuros negativos. Tem pessoas que são mestres em criar um mundo negativo dentro da sua própria mente. Já aconteceu isso com você? Você é um desses mestres? Você
ouviu uma palavra, viu uma situação, já começa a pensar nos piores cenários possíveis. Então isso acontece. Segundo ponto que acontece é que uma vez que esses pensamentos sobre esse futuro negativo se instalou na sua mente, o seu corpo vai começar a responder. Por quê? Porque se instalou na sua mente, o seu cérebro vai entender que aquilo ali é algo real. E ele vai começar a produzir uma química hormonal para você lidar com aquilo. Então, o seu corpo vai responder como se esses cenários negativos já fossem reais, já estivessem acontecendo. E aí você vai entrar em confusão, porque você vai confundir a ansiedade com um sinal de que algo está errado, de que aquilo ali não vai dar certo, de que aquilo ali vai ser um problema, de que é melhor você fugir daquela situação. Você vai formar um cenário de catástrofe e vai antecipar esse cenário. Você vai viver uma dor que ainda não aconteceu, uma dor que ainda não existe, um problema que ainda não chegou. Você vai começar a imaginar fracassos antes mesmo de você ter tomado uma ação, antes de você agir. Quanto mais você alimentar esses pensamentos, quanto mais você focar neles, mais o seu corpo vai estar em estado de alerta. E aí, resultado, seus músculos vão estar tensos, sua respiração vai ficar encurtada, você vai ter dificuldade de concentração, sua capacidade racional, cognitiva também vai diminuir. Então, olha só que série de coisas vão acontecer. Tem um provérbio um provérbio não, é uma história antiga, que fala que um rapaz queria sabedoria. Então ele foi buscar um sábio que era eremita, vivia no topo de uma montanha, dentro de uma caverna. E ali ele começou a subir aquela montanha, passou por sol, chuva, frio, calor, e chegou nesse sábio, nesse homem eremita, e ele perguntou: "Olha, por que que quando eu quero fazer uma coisa, a minha mente me leva para outro lugar?" E aí o sábio, o eremita, ele falou: "Olha, existem 2 cães brigando dentro de você, um para fazer uma coisa e outro para fazer outra, uma emoção e outra razão." E aí o homem pergunta: "E qual desses 2 cães vai vencer?" E o eremita responde: "Aquele que você alimentar." Aquele que você alimentar. Então, quanto mais nós alimentamos pensamentos, mais eles afetam o nosso corpo e a nossa mente. Nesse estado, a pessoa ela vai estar muito mais inclinada a uma decisão de fuga do que uma decisão de enfrentamento. Se o seu corpo já entendeu que aquilo ali é um problema, então realmente você vai fugir daquilo, você não vai tomar a decisão que te faça crescer, você vai tomar a decisão que te faça sentir seguro. Outra questão que também pode acontecer é a pessoa ser muito perfeccionista, né? Ser o perfeccionismo decisório. Você acredita que toda escolha para ser certa precisa ser perfeitas, mas decisões não são perfeitas. Elas são estratégias que você começa e vai ajustando no caminho. O crescimento pessoal, profissional nos relacionamentos não acontece diante de garantias absolutas. Acontece diante de você assumir responsabilidades e buscar a adaptação. E você? Você já adiou uma decisão importante pelo medo de errar? Se você já fez isso, coloca aqui nos comentários, olha, eu escolho decidir com maturidade, tá bom? E deixe o seu like agora, porque isso já ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Deixe o seu comentário, compartilhe para que o conteúdo possa ser assimilado pelo nosso algoritmo e ser entregue para mais pessoas que talvez estejam nesse momento paralisadas pela própria ansiedade. Então, vamos fechar com chave de ouro? Vamos para as ferramentas práticas do episódio de hoje?
Primeira ferramenta, a estrutura dos 3 cenários. Então, pega papel e caneta e você vai fazer o seguinte quando você se deparar com uma decisão. Você vai escrever: qual é o pior cenário realista? Sendo realista, qual é a pior coisa que poderia acontecer diante se eu tomasse essa decisão? Vai lá e escreve. E você vai fazer agora o oposto. Qual é o melhor cenário possível? Pá, 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 pá. O melhor, e você vai escrever. E depois você vai escrever qual cenário é mais provável que aconteça. Isso reduz o pensamento extremo, né, a catastrofização, e traz mais racionalidade para a sua decisão à medida que você vai escrevendo seus pensamentos. Segunda ferramenta, decisão com prazo. Bem fácil. Defina um limite claro para analisar, pensar e decidir. Se você só ficar pensando indefinidamente, isso vai aumentar a sua insegurança, vai aumentar a sua ansiedade. Então, defina com prazo, defina um limite de tempo no qual você vai analisar uma proposta. Terceira ferramenta, regule a respiração antes de decidir. Então, você vai fazer um exercício de inspiração. Tem vários exercícios aqui na nossa playlist de vídeos, né? Inspire, um deles, né? Inspirar profundamente por 4 segundos, segurar por 2 e expirar por 6 segundos. Repita isso por 2 minutos antes de tomar qualquer decisão relevante. Outra ferramenta é a reformulação de pensamento. Quando você tiver para tomar uma decisão e surgir aquele pensamento, e se der errado, você vai substituir o seu diálogo interno, você vai ajustar ele. Você vai dizer assim: mesmo que não seja perfeito, eu sou capaz de me adaptar. Mesmo que não seja perfeito, eu sou capaz de me adaptar. E essa frase vai mudar a sua posição interna, né, de vítima para protagonista. Quinta ferramenta, ações progressivas. Você não precisa mudar tudo de um dia para a noite, não precisa mudar de carreira de um dia para a noite. Comece com passos pequenos, né? Divida uma grande tarefa em pequenos passos. Primeiro, converse com alguém da área que você quer mudar, busque informações concretas sobre o mercado, sobre o trabalho, teste pequenas possibilidades. Você estar em movimento vai reduzir a sua sensação de ansiedade. O que aumenta a sensação de ansiedade é a sensação de paralisia. E a sexta e última ferramenta, que é a mais poderosa, é uma reestruturação da sua cognição. Você vai perguntar a si mesmo: eu estou fazendo essa escolha por medo ou por desejo de crescer? Estou fazendo essa escolha por medo ou por desejo de crescer? Essa pergunta vai revelar a sua motivação real. E se você deseja mergulhar fundo nos padrões que podem estar travando você, travando a sua vida, no profissional, nos relacionamentos, naquilo que é mais importante para você, vou deixar aqui o link na descrição para você entrar no grupo da nossa imersão Desperte a Sua Personalidade. Nessa imersão de 2 dias, nós vamos despertar 7 chaves que vão ajudar você a criar impulso para alcançar os resultados que você realmente deseja. E lembre-se, ansiedade diante de decisões importantes não significa que você não está pronto, significa que você está diante de algo que realmente importa. Como eu digo sempre, lembre-se, cuide-se, porque você também é importante. Um beijo no coração, fique firme, fique forte. Nos vemos em breve.